Olha, nós aqui falando de gestão de pessoas. Lincoln Firosman, que é professor, é consultor de empresas, administra cursos de pós-graduação nessa área de gestão de pessoas, com muita habilidade, com muito talento. E por isso que você está aqui, Lincoln, porque é bom conversar contigo, que a gente aprende muito. Quando foi que você fez pela última vez algo pela primeira vez? Te coloco essa pergunta aqui, porque muita gente tem um medo danado do novo, de trazer um novo. E faz muito tempo que ela não faz algo pela primeira vez. E aí, como que é possível mexer com uma pessoa que se aventura a trabalhar com novidades? Olha, a gente tem uma tendência natural a nos aproximarmos ou a nos relacionarmos com coisas que eventualmente nos aproximam da nossa forma de encarar as coisas da vida. Então, eu digo que os opostos se atraem, mas os iguais se procuram. Então, essa é uma premissa interessante quando a gente olha sobre a questão do relacionamento. Mas as questões que envolvem os sentimentos, Abranches, em especial o medo, ela não deveria ser encarada como um problema, né? Como muitas vezes... É mais um desafio, né? É muito mais um desafio. Me lembro de um filme que retratava... Um filme muito interessante que tratava a história de uma equipe de futebol americano, e aí eram vários jogadores que haviam sido selecionados por competências diferentes, mas que haviam ficado muitos anos sem jogarem a futebol americano. E aí o grande desafio do técnico foi juntar um bando de gente que não jogava, não praticava esporte há muitos anos e colocá-los para participarem de um evento competitivo, um campeonato importante dentro daquele contexto, daquele cenário. E eu me lembro que o time foi muito bem no primeiro jogo e depois o time começou a ir mal, e aí a produtividade caiu, o rendimento caiu. E eu me lembro de uma cena do filme que me marcou muito, quando o treinador ele chama os seus atletas para uma reunião e escreve bem grande numa lousa a palavra medo. E aí ele pergunta para os atletas, o que te causa medo hoje? E aí os atletas, eles olham um para os outros e ficam, medo, o que te causa medo? Aí um fala, eu tenho medo de abelha. Aí, medo de abelha? Outro fala, eu tenho medo de areia movediça. E aí eles começam a trazer pequenos elementos que numa pergunta simples como essa, não nos permite, numa análise profunda, identificar quais são as emoções que estão ali enraizadas. E aí quando o treinador reforça a pergunta e diga, mas me fale o que te dá medo. Por que você não consegue atingir os objetivos que você se propôs? E aí aqueles atletas começam a relembrar situações que aconteceram nas suas vidas, das mais diferentes possíveis, e contextualizam aquilo como uma premissa de medo que o impede de alcançar um objetivo. E uma vez falado, como é que fica depois a sensação? Quando eu tenho a capacidade de encarar o medo que me bloqueia? Olha, é importante que as emoções elas sejam sempre compartilhadas. Então, quando eu compartilho a minha emoção com alguém, ou por exemplo um medo, a primeira coisa que eu busco no outro é um apoio para não ser julgado. Porque a premissa das pessoas não exporem os seus medos é porque elas sabem que alguém ou vai julgá-las, ou vai ridicularizá-las, ou vai colocá-las numa condição do tipo, mas você tem medo disso? Não acredito. Então, para evitar esse tipo de situação, vale sempre uma comunicação muito franca e sincera com o seu par, imaginando dentro de uma organização, por exemplo, para que a pessoa ouça aquele medo e, a partir dali, encoraje você a pensar nas possibilidades de encontrar novas soluções. Quando a gente fala de encarar esses medos dentro de um grupo, um deles é você ser julgado pelos pares, pelos colegas ali do local onde você trabalha. Qual é o efeito, o impacto, a importância dos valores sustentados no planejamento estratégico de uma empresa para que isso se quebre e para que haja um pacto de fidelidade ou de lealdade com os companheiros em torno dos mesmos valores? Às vezes a gente entra numa empresa, está lá colado na parede, nosso valor é mas aquilo às vezes não sai da parede, não é incorporado na atitude da pessoa. Vamos falar dos 33% do significado da atitude agora, Lincoln. Olha, transpor esse paradigma de o que está colado na parede vai muito além de uma frase bonita com verbos empregados de forma, gramaticalmente falando, exemplares. É fazer com que as pessoas entendam e compreendam 3 pontos importantes. Qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores da minha organização. Então, quando eu falo em missão, eu estou dizendo naquilo que nós podemos bater no peito e dizer, somos bons nisso. Quando eu digo na visão, é a visão de futuro. O que eu imagino daqui 5, 10, 15, 20 anos olhando para a minha organização? E quando eu penso nos valores, eu brinco dizendo que é uma espécie de um GPS que vai ligar e você vai ser direcionado a partir deles para se relacionar dentro do seu ambiente de trabalho de forma onde você respeite as diferenças. Porque nós vivemos numa sociedade hoje, Abranches, onde parece que a tolerância é cada vez menor no ambiente de trabalho. Então, se você tem um gosto diferente do meu, se você tem uma conduta diferente da minha, se você tem princípios, seja filosófico,
filosófico, religioso, o que for, diferente do meu, já é motivo para que eu não me relacione. E a gente percebe que as empresas estão buscando formas, mecanismos de incorporarem uma cultura muito mais abrangente, respeitando as diferenças e fazendo com que as pessoas possam se relacionar sem olhar para, enfim, o segmento religioso que ela segue, ou sem olhar para a forma como ela executa um trabalho que é diferente do colega. É partir do princípio de que o respeito universal, ele deve partir não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muita gente se dispôs a assistir esse programa para ouvir suas reflexões, porque certamente alguns estão pensando assim, estou querendo largar o que eu faço. Não atende mais o que me interessa. Como é que eu faço isso? Então eu vou assistir o cara lá para falar o que o Abrantes está levando lá para poder bater um papo. O que você diria para quem está agora de saco cheio, querendo dar uma mexida na carreira, mas ainda assim apaixonado pela vida e apaixonado pelas pessoas? Olha, pense com carinho, faça uma reflexão, uma análise sobre como você encara a sua relação com o trabalho, com os assuntos pessoais, os assuntos das mais naturezas diversas possíveis. Quando a gente para um tempo para fazer uma análise sobre esse cenário, a gente começa a encontrar as respostas que muitas vezes não está no outro, está dentro de nós mesmos. Então a primeira coisa é, se permita fazer essa análise, se permita separar, por exemplo, num domingo pela manhã, um momento ali que você vai ter 10, 15 minutos, não é para olhar para o vazio e só simplesmente para filosofar, mas é pensar, de fato, o que te motiva, o que te faz ter um amor genuíno por pessoas. Porque quando a gente fala em gestão de pessoas, eu estou dizendo em alguém que tem um amor genuíno por pessoas, pelo outro. Claro, Quando eu falo em recursos humanos, eu estou falando em menos recursos e mais em humanos. Quando eu falo em gestão de talentos, eu estou falando em menos gestão e mais talentos. Então, fazer uma autoanálise nesse sentido, de conhecer as suas limitações, entender o que você gosta, o que te motiva. Aquela pergunta que nós começamos o nosso bate-papo, qual é o teu propósito de vida? O que faz você ter paixão pelo teu trabalho, pela tua comunidade, enfim, pelo teu bairro, pelas pessoas, de uma forma geral? O que faz sentido para você, né? Uma coisa assim, né? Lincoln, você é brilhante, viu? Obrigado pela companhia aqui. Hoje vimos que gerir pessoas é uma arte que exige habilidades de alto nível. Ser flexível, equilibrado nas ponderações e capaz de enxergar o melhor de cada um pode ajudar, e muito, a administrar grupos e coordenar esforços coletivos. Quer aprender isso? Estude, invista no autoconhecimento e converse com gente que sabe fazer isso. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.